bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o livro A Mentira, escrito por Nelson Rodrigues. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Nelson Rodrigues nasceu em Recife no dia 23 de agosto de 1912, mas aos seus 4 anos, junto de sua família, se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu por lá até o seu falecimento no ano de 1980, aos seus 68 anos, por conta de uma trombose. Com apenas 13 anos, tornou-se repórter policial do jornal Amanhã, que tinha sido fundado pelo seu pai, Mário Rodrigues, e assim teve início a sua carreira de jornalista, dramaturgo, escritor, cronista e teatrólogo. Ele veio de uma família bem grande. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 13 irmãos e um deles faleceu de forma bem trágica em um assassinato, algo que traumatizou o Nelson Rodrigues para toda a vida. Com relação à sua produção, ela é bem vasta, tanto para produções de peças de teatro, quanto folhetins. O seu primeiro folhetim foi publicado no ano de 1944 e ganhou o formato de livro no ano de 1951. A obra que eu estou me referindo é O Meu Destino é Pecar, que até hoje é uma de suas obras mais conhecidas. Dentre a sua vasta produção temos os livros Escravas do Amor, de 1951, e Minha Vida, de 1946. Suas obras são conhecidas por ser um tanto polêmicas, isso porque elas tocam na ferida, são obras desagradáveis. Isso porque elas denunciam as hipocrisias da sociedade do seu tempo e aborda aí temas bem sensíveis como traição, violência, imoralidade, e a hipocrisia está muito presente nos personagens de seus romances. Sua escrita é ágil, direta ao ponto e instiga o leitor com tramas cheias de reviravoltas. E todos esses elementos estão presentes aqui em A Mentira. A Mentira se trata de um romance folhetim que foi originalmente publicado no ano de 1953 em uma publicação que durou 4 meses na Flam, revista semanal do jornal A Semana. Vale ressaltar que esse foi o primeiro folhetim que o Nelson Rodrigues publicou com seu próprio nome. Em seus livros anteriores, como por exemplo O Meu Destino é Pecar, ele utilizou um pseudônimo chamado Susana Flegg. Esse foi meu primeiro contato com uma obra do Nelson Rodrigues, e eu já posso adiantar para vocês que foi sim uma boa porta de entrada, no entanto com algumas ressalvas que eu vou trazer durante o vídeo. Essa edição que eu estou segurando em mãos foi publicada pela editora HarperCollins, que tem trazido uma nova coleção de obras do Nelson Rodrigues, reeditada, nessas capas muito bonitas, por sinal, que conta com textos extras, algo que agrega muito à leitura. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura desses textos. E quero destacar o texto intitulado de Nelson Rodrigues, o jansenista brasileiro, escrito pelo Renato Nogueira, onde tem um trecho aqui bem interessante em que ele vai explicar o porquê ele está definindo aí o Nelson Rodrigues como um jansenista. Eu vou ler o seguinte trecho para vocês. O jansenismo, vale dizer, foi um movimento teológico que surgiu na França. É um dos princípios estabelecidos pelo bispo Cornélio Jansênio e que pode ser resumido assim: o ser humano não tem livre-arbítrio e, por sua natureza decaída, não pode fazer o bem. Apenas a graça divina pode redimir os seus pecados. O que isso quer dizer? Basicamente, que nós, enquanto espécie, não prestamos, porque somos seres inclinados a não resistir às tentações. Alguns simplesmente não resistem, e quem resiste só faz isso por culpa. Não é exagero afirmar que tudo que Nelson Rodrigues escreveu tem uma peculiaridade. No frigir dos ovos existem canalhas. Embora alguns canalhas sejam honestos, em todas as desventuras escritas por Nelson Rodrigues, isso fica bem dimensionado. Desde o início da leitura de A Mentira, percebemos que estamos diante de uma trama do qual não nos resta alternativa a não ser esperar o pior das pessoas. O desejo desenfreado, a luxúria, a gula, a inveja, a ira, o ciúme e todas as classes de vícios e pecados devem ser esperados. E de fato, é realmente difícil encontrar um personagem honesto aqui dentro desta obra de Nelson Rodrigues. E isso vai de encontro a certas leituras que estamos comentando aqui no canal recentemente, principalmente relacionadas a alguns contos nacionais, e que abordam essa natureza humana, digamos assim. Então eu recomendo que após esse vídeo vocês deem uma conferida nos vídeos. A Igreja do Diabo, que é um conto escrito por Machado de Assis, e A Nova Califórnia, que é um conto escrito pelo Lima Barreto,
e que de certa forma aborda algumas temáticas que estão presentes nesse romance. Narrada em terceira pessoa, essa é uma trama instigante que conta com uma escrita fluida e direta ao ponto, sem muitos detalhes ou floreios, tornando um livro como um todo bem cru. O texto também é repleto de peculiaridades, uma delas é a constante troca de nome dos genros do Dr. Maciel. Por exemplo, tem um personagem que no início do livro se chama Mauro, na metade do livro seu nome muda para Ubaldo, e ao final do livro ele se chamará Aparício. Confesso que isso foi algo que particularmente me incomodou. Não ficou muito claro para mim o que o autor queria transmitir com isso. Para além disso, na página 46, no capítulo intitulado de O Monstro, temos um diálogo entre o casal Ubaldo e Isabel, que é reescrito de outra forma. Esse diálogo havia aparecido no capítulo anterior, intitulado de O Inferno, e em seguida ele repete aqui na página 46. Também foi outra coisa que eu não entendi muito bem o porquê aconteceu aqui dentro do livro. Com relação à pontuação, em certos momentos os diálogos são marcados com travessões, mas em outros eles são marcados com aspas. E todas essas peculiaridades do texto tornam sim, em alguns momentos, a leitura um tanto confusa. Mas isso não faz com que o livro fique desgastante ou a leitura não se torne fluida, muito pelo contrário. Só é preciso ter um pouquinho mais de atenção. O livro se inicia com Dona Ana e Lúcia, sua filha mais nova, de 14 anos, indo para o ginecologista. Elas estão lá porque Lúcia acabou passando mal no dia anterior. Elas querem saber o que anda acontecendo com a garota. E pegando todos de surpresa, será revelado que Lúcia está grávida. Será a partir desse momento que a degradação desta família começará a acontecer. Como na maioria das obras de Nelson Rodrigues, o livro é ambientado no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, em um casarão que vivem 10 pessoas. Então, entre essas pessoas está o casal, Dona Ana e Dr. Maciel, suas 5 filhas. 3 delas são casadas, uma está noiva e a mais nova, Lúcia, é solteira. E para completar esta família, vivem lá dentro os 3 genros. E quem manda dentro daquela casa é o Dr. Maciel, que de doutor não tem nada, mas ele faz questão de ser chamado desta forma. E ele é descrito como um homem violento, desequilibrado, que xinga as filhas o tempo todo. Então ele consegue manipular aquelas pessoas a partir do medo que ele coloca nelas. No entanto, com Lúcia, o tratamento é completamente diferente. Ele faz todas as vontades da garota, nunca briga com ela, enfim. E ele faz questão de deixar claro que ela é a sua filha favorita. Inclusive há um diálogo entre ele e a esposa, em que ele diz que entre a esposa e Lúcia, ele sempre vai escolher Lúcia. Fazendo seu contraponto, temos a esposa, a Dona Ana, que é uma mulher que sempre acata as decisões do marido, ela quase nunca se opõe a ele, e o tempo todo ela se sente um pouco esquecida, deixada de lado por todos da casa, inclusive por suas filhas. Mas isso vai mudar no decorrer deste livro, e a Dona Ana é uma das personagens que mais me impressionou aqui nesse romance de Nelson Rodrigues. É muito interessante ver o desenvolvimento dessa personagem e o como ela muda do início para o final do livro a partir dos acontecimentos e revelações que temos aqui na história. Já Lúcia é descrita como uma garota mimada, um tanto cínica e que se aproveita de certas situações. E com base nessas características, vocês já devem imaginar que ela não vai revelar quem é o pai. Inclusive, ela diz o tempo todo que não sabe quem é o pai desta criança. E a partir disso, todos daquela casa vão começar a procurar uma resposta, buscar a verdade de quem é o pai de Lúcia, principalmente o Dr. Maciel. Ele faz questão de investigar toda essa história. E por conta disso, a desconfiança vai contaminar todos os integrantes daquela família. E logo de cara, o Maciel vai desconfiar dos seus genros. Isso vai gerar um atrito entre as irmãs, porque as irmãs vão começar a desconfiar que Lúcia mantém o caso com um dos maridos. Vai chegar um momento em que a desconfiança vai cair no Dr. Maciel, enfim, vai virar uma confusão só. No entanto, não existe só uma mentira neste livro aqui. Conforme a gente vai lendo a história vai avançando, vamos vendo que essa família esconde muitos segredos e mentiras essas muito mais cabulosas do que a de Lúcia. Apesar de todos os acontecimentos ocorrerem ao redor de Lúcia, ela é uma personagem que está presente em todos os núcleos dessa história aqui. Eu sinto que ela não é a verdadeira protagonista dessa história. Existem outros personagens que roubam cena aqui no livro, como a própria Dona Ana e um dos genros que é chamado de Ubaldo, que é o marido de sua irmã mais velha, Isabel. Como eu havia dito no início do vídeo, as obras do Nelson Rodrigues são conhecidas por tocar em assuntos polêmicos. E algo bem interessante que ele aborda aqui dentro desse livro é a questão da loucura. Dá para a gente realizar várias análises do contexto social da época e o como a loucura era vista pela sociedade.
O falso moralismo estará presente aqui dentro desse livro, inclusive isso fica muito claro logo no início aqui do livro, em que quando o Dr. Maciel descobre, que sua filha está grávida, ele chega a cogitar contratar uma fazedora de anjos, que nada mais é a mulher que realiza abortos ilegais. No entanto, Lúcia não vai ficar nem um pouco contente com essa ideia do pai. Em certo momento ela foge de casa por conta disso. Ela diz que só vai voltar se o pai prometer que vai deixar essa criança nascer. E é interessante observar que, de alguma forma, todos os personagens desse livro vão ser prejudicados por essa suposta gravidez de Lúcia. E no final do livro, querendo ou não, a única personagem que vai sair ilesa de toda essa situação é justamente a Lúcia. Enfim, com essa pequena descrição que eu fiz da história e de certos momentos pontuais aqui da trama, vocês já devem ter percebido que esse livro é nada mais nada menos do que um novelão, Uma trama cheia de reviravoltas que te mantém preso do início ao fim. Aliás, o final desse livro aqui me surpreendeu de todas as formas, eu não esperava por esse acontecimento. E eu tenho certeza que isso vai surpreender vocês também. Quero destacar para vocês um trecho do texto extra que vem no final do livro, que é intitulado de Sobre a Mentira, o Folhetim Desagradável de Nelson Rodrigues, escrito pela Mariana Maior, que em um dos momentos é dito o seguinte: a escolha do título do romance A Mentira orienta as expectativas do leitor. O que está oculto e precisa ser revelado na família do Dr. Maciel. Ao mesmo tempo, compõe o fatalismo presente nas obras do autor, ou seja, somente a dissimulação dos desejos individuais manteria as convenções sociais. Mas, como os impulsos eróticos dos personagens de Nelson são incontroláveis, a partir do momento em que algo é revelado, escapando do domínio da consciência, inicia-se um processo de deteriorização da instituição familiar. Ou seja, A Mentira nada mais é do que um livro que narra a tragédia, a decadência de uma família que aparentemente, só aparentemente, é perfeita. Aliás, eu já li vários livros nacionais que têm essa temática. Um deles, e que eu deixo recomendado aqui para vocês, é A Falência, escrito por Júlia Lopes de Almeida, que também narra a degradação de uma família burguesa. E o livro também se passa no Rio de Janeiro, então vale a pena vocês darem uma conferida nesse romance que é fenomenal. Aliás, eu estou pensando em fazer um vídeo de lista de livros com dramas familiares. Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu trago para vocês aqui no canal. Bom, concluindo, apesar de não ter se tornado uma das minhas leituras mais marcantes, esse foi um livro que me instigou do início ao fim, em especial o seu final surpreendente. E com certeza eu vou procurar por outras obras do autor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí embaixo nos comentários se você já leu este livro e o que achou dele. Qualquer dúvida ou observação ao vídeo, podem ficar à vontade para fazer aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e